O 11º ano de guerra contra Cartago se inicia, e Roma mais uma vez demonstra sua determinação inquebrantável. Enquanto o alto comando romano avalia com satisfação o andamento das operações, os erros do passado servem como lição para a campanha que se aproxima. Desta vez, a estratégia é clara: manter inalterado o número de legiões em campo, 21, garantindo assim a força necessária para esmagar a resistência inimiga. À frente desse esforço, dois nomes se destacam: Tito Quíncio Crispino, que ascende ao consulado após seu mandato como pretor, e Marco Cláudio Marcelo, um veterano que assume pela quinta vez a mais alta magistratura de Roma. Mas a escolha de Marcelo não foi unânime. Antes mesmo de sua eleição, vozes no Senado o acusavam de negligência. No ano anterior, não apenas havia sido derrotado por Aníbal, como também retirara suas tropas do campo de batalha em pleno combate, concedendo-lhes repouso em Vênuzia. O resultado: Cartago, liderada por um general que já passara mais tempo na Itália do que em sua própria terra, continuava a circular pelo território romano como se fosse seu, uma afronta que nenhum cidadão poderia ignorar. Seus oponentes tentaram afastá-lo do comando, mas Marcelo, invocando suas incontáveis vitórias pelo Estado, saiu vitorioso nas urnas com uma margem arrasadora. A divisão de responsabilidades foi rápida. Tito Quíncio receberia a Lucânia, retomando o controle de suas tropas que invernavam em Vênuzia, enquanto o pretor Quinto Cláudio Flamínio assumiria o exército antes liderado por Fábio Máximo, ainda aquartelado em Torento. Assim, 3 exércitos romanos, sem contar as guarnições menores, mantinham Aníbal sob pressão constante no sul da Itália. Mas as ameaças não vinham apenas da terra. No Senado, o temor de que Cartago lançasse ataques anfíbios contra a Sicília, Sardenha ou mesmo a costa itálica era real. Para conter esse risco, 50 navios foram postos sob o comando de Caio Aurélio, responsável pela defesa da Sardenha, enquanto a esquadra siciliana de Marco Valério Levino, já com 70 embarcações, recebeu 30 navios adicionais vindos de Torento. Até mesmo Públio Licínio Var, encarregado da segurança de Roma, foi obrigado a mobilizar 50 navios, metade deles obsoletos e necessitando de reparos, para vigiar as rotas marítimas do norte. E como se os desafios externos não bastassem, no próprio dia das eleições consulares chegou a notícia alarmante: a Etrúria estava à beira da revolta, com os cidadãos de Arretium como principais instigadores. Dessa vez, porém, bastou a mera presença de Marcelo nas proximidades para que o levante fosse abortado. O terror que seu nome inspirava, afinal, era conhecido como o Carrasco da Sicília, não era suficiente para acalmar os ânimos mais exaltados. Mas a tranquilidade durou pouco. Quando os rumores de agitação ressurgiram, Gaio Terêncio Varro foi enviado para garantir a lealdade da região, tomando reféns. 120 filhos dos senadores locais foram enviados a Roma como garantia de submissão. Para consolidar o controle, Varro permaneceu na cidade com uma legião, enquanto Caio Ortilho patrulhava os arredores. Roma agia com rapidez, esmagando qualquer sinal de rebelião antes que ganhasse força. O verão daquele ano reservaria uma demonstração contundente do poder romano. Marco Valério Levino, seguindo ordens do Senado para ir além da defesa, liderou um audacioso ataque ao litoral africano com uma frota de 100 navios. Desembarcando próximo a Leptis, suas tropas devastaram a região sem encontrar resistência significativa. Só a notícia da aproximação de uma esquadra cartaginesa forçou a retirada, não sem antes carregarem um rico butim. Ao largo, os romanos avistaram 83 navios púnicos, mas evitando confronto, retornaram triunfantes à Líbia. Enquanto isso, em Roma, os novos cônsules enfrentavam um problema de outra natureza. Presságios sinistros assombravam a península. Em Capua, raios atingiram os templos de Fortuna em Marte e em Ostia, as portas da cidade foram fulminadas e em Casinum, um enxame de abelhas invadiu o fórum e em Cere, um falcão adentrou o santuário e, o mais aterrador, em Cumas, ratos roeram o ouro sagrado do templo de Júpiter. Para aplacar a ira divina, sacrifícios foram oferecidos por dias a fio, mas os deuses, como se veria, não estavam satisfeitos. Os maus agouros pareciam dirigir-se especialmente aos cônsules. Tito Quíncio partiu sem demora para se juntar às suas tropas na Lucânia, enquanto Marco Cláudio Marcelo foi retido em Roma por um voto antigo. Durante a guerra contra os gauleses, em 222 a.C., ele prometera erguer um templo em honra à virtude e à honra. Agora, finalmente, cumpria sua palavra. No entanto, os sacerdotes intervieram: 2 deuses não poderiam dividir o mesmo espaço sagrado. Um segundo templo, dedicado exclusivamente à virtude, foi erguido às pressas.
Impaciente, Marcelo deixou a obra inacabada e seguiu para o fronte. A consagração dos santuários ficaria a cargo de seu filho, anos depois. Ao chegar ao acampamento perto de Vezia, Marcelo soube que seu colega Tito Quíncio sitiava Locri, um dos últimos portos ainda nas mãos de Aníbal. Dizia-se que a motivação de Quíncio era menos estratégica e mais pessoal, invejava os recentes triunfos de Fábio Máximo e do próprio Marcelo, que conquistara Siracusa. Mas a campanha foi interrompida quando soube-se que as forças cartaginesas ameaçavam uma cidade-chave. Quíncio marchou para se unir a Marcelo, e juntos estabeleceram seus quartéis generais na Apulia, perto de Vênuzia. Aníbal, ciente da movimentação, aproximou-se com cautela. Os cônsules, confiantes em sua superioridade numérica, desafiavam o inimigo diariamente, ansiando por uma batalha decisiva que pusesse fim à guerra. Mas o general cartaginês, mestre na arte da guerra, sabia avaliar as forças em jogo. Evitando o confronto aberto, limitava-se a escaramuças, onde o sucesso alternava entre os lados. Afinal, depois de tantos anos enfrentando Marcelo, conhecia bem seu temperamento impulsivo e previsível, um adversário cujas ações podiam ser antecipadas. E Tito Quíncio, segundo boatos, não era menos ardente, além de seguir cegamente os conselhos do colega. A situação se arrastava, e a frustração crescia. O inimigo estava fraco, mas escapava como areia entre os dedos. Para que o verão não se resumisse a uma caçada infrutífera aos destacamentos púnicos, os romanos decidiram retomar o cerco a Locri. De Brusil, na Sicília, chegou o pretor Lúcio Cíncio Alimento com parte da frota, encarregado de bloquear o porto pelo mar, enquanto um contingente de Torento faria o mesmo por terra. Antes mesmo que a operação começasse, Aníbal foi informado. Sem perder tempo, enviou 3.000 cavaleiros e 2.000 infantes para interceptar as tropas romanas. Próximo à cidade de Teli, ao pé de uma colina, os romanos caíram em uma emboscada. A história se repetia, sem batedores ou reconhecimento, foram surpreendidos. Quase 2.000 morreram, outros 1.500 foram capturados. Poucos conseguiram escapar. Mas Marcelo não desistiria. Determinado a forçar um combate contra um inimigo já desgastado, os romanos preparavam-se para o próximo movimento. A guerra estava longe do fim. Entre as posições púnicas e as linhas romanas estendia-se uma cadeia de colinas arborizadas, terreno ideal para uma armadilha. Muitos oficiais romanos temiam que Aníbal, com sua astúcia habitual, ocupasse aquelas alturas antes deles, colocando as legiões em desvantagem estratégica. Se não agissem com cautela, repetiriam os erros do passado. Marcelo, sempre prudente, decidiu que qualquer movimento deveria ser precedido por um reconhecimento meticuloso. Tito Quíncio, seu colega no consulado, concordou. Juntos, acompanhados por 220 cavaleiros, 30 infantes, 2 prefeitos aliados, 2 tribunos militares, um deles filho do próprio Marcelo, subiram até o cume mais próximo para avaliar com seus próprios olhos o terreno e escolher o melhor local para acampar. Enquanto isso, no acampamento romano, as ordens eram claras: manter os legionários em estado de alerta máximo, prontos para avançar assim que chegasse a confirmação de que a posição era favorável. Se a reconfirmação fosse positiva, ocupariam a elevação e ali erigiriam um novo forte. Mas o destino, mais uma vez, conspirava contra Roma. O pequeno destacamento romano começou a ascender a encosta em formação disciplinada. De repente, um grito de guerra rasgou o ar. Centenas de cavaleiros cartagineses surgiram de todos os lados, como fantasmas entre as árvores. O que deveria ser uma missão de reconhecimento transformou-se em uma emboscada mortal. No caos do combate, Marcelo, o conquistador de Siracusa, o general que mais havia desafiado Aníbal, caiu, atingido por uma lança. Tito Quíncio, ferido, só conseguiu escapar com vida graças à intervenção desesperada do jovem tribuno, filho do consular recém-morto. Ambos galoparam de volta ao acampamento, onde as trombetas já soavam o alarme. Mas era tarde demais. Além de Marcelo, a terra bebeu o sangue do tribuno militar Aulo Mânlio, do prefeito aliado Mânio Alio e de outros 43 cavaleiros. 18 foram capturados, incluindo o segundo prefeito, Lúcio Arênio. Em um único golpe, Roma perdia um de seus mais brilhantes estrategistas, o homem que, até então, havia sido o único capaz de conter o gênio de Aníbal. Quando a notícia da morte de Marcelo chegou aos ouvidos do cartaginês, ele não exultou. Pelo contrário, dirigiu-se ao local da escaramuça e permaneceu em silêncio diante do corpo do adversário, rendendo-lhe a última homenagem. Com um gesto solene,
retirou do dedo sem vida do consular seu anel de sinete, um troféu, sim, mas também um símbolo de respeito. Aníbal sempre orara seus oponentes dignos, e Marcelo não era exceção. Ordenou que o corpo fosse preparado com todas as honras, vestido com suas insígnias, queimado em uma pira funerária e suas cinzas recolhidas em uma urna de prata, coroada com louros de ouro. A intenção era enviá-las ao filho do falecido. Mas a guerra, mesmo em seus momentos de aparente nobreza, é implacável. Há quem diga que os mensageiros encarregados da urna foram emboscados no caminho. Na confusão do combate, os restos mortais de Marco Cláudio Marcelo espalharam-se pelo chão, perdidos para sempre entre a poeira da campanha. Enquanto isso, Tito Quíncio, atordoado pela derrota e pelas feridas, não teve escolha a não ser recuar. Sob o manto da noite, levou suas legiões para as montanhas, onde se entrincheirou em uma posição defensável. Aquela pequena escaramuça, que poderia ter sido apenas mais um incidente, revelou-se um triunfo estratégico para Aníbal. Sem disparar uma única flecha em batalha campal, ele havia decapitado o comando romano, forçado uma retirada desordenada e ganhado tempo precioso. E havia mais, o anel de Marcelo, com seu selo consular, era uma arma tão poderosa quanto qualquer espada. Aníbal não hesitou em usá-lo. Mas Tito Quíncio, apesar das feridas e do luto, agiu com rapidez. Enviou mensageiros a todas as cidades aliadas com um aviso urgente: Marcelo estava morto, qualquer ordem assinada em seu nome era falsa. Essa precaução frustrou o plano de Aníbal de tomar Salápia por meio de um ardil. Um desertor levou às muralhas da cidade uma carta supostamente escrita pelo consular, anunciando sua chegada iminente e exigindo que as portas fossem abertas. Desconfiados, os habitantes prepararam uma recepção letal. Quando os traidores, disfarçados com armaduras romanas capturadas, atravessaram os portões, a armadilha foi acionada. A grade de ferro desceu, e todos foram massacrados. Aníbal, que aguardava do lado de fora com suas tropas, só pôde assistir, impotente, ao fracasso da operação. Não demorou para que o cartaginês voltasse sua atenção para Locris, onde Lúcio Nínio, o comandante romano, já se via à beira do colapso. O mensageiro púnico chegou às muralhas com a notícia que o exército de socorro estava a caminho. Revigorados, os defensores lançaram um ataque surpresa contra as linhas romanas. O combate foi feroz, mas quando Aníbal emergiu por trás das colinas, golpeando as legiões pelo flanco, a resistência desmoronou. Os romanos, correndo em direção ao litoral, onde suas naves os aguardavam, embarcaram em pânico, abandonando a cidade à mercê dos cartagineses. Com a retirada de Tito Quíncio, cada vez mais debilitado por suas feridas, para Capua, onde pouco depois viria a falecer, Roma enfrentava uma realidade amarga: em menos de um ano, havia perdido 2 côsules. A campanha de 208 a.C., no entanto, poderia ser considerada um sucesso relativo para Aníbal. Sem sofrer baixas significativas, mantivera suas posições, eliminara os 2 principais generais romanos e abalara profundamente a capacidade de comando do inimigo. O Senado, desorientado, via seus planos desmoronarem. Enquanto isso, no horizonte, a esperança púnica ainda ardia, as legiões de Asdrubal, vindo da Espanha, marchavam em sua direção. Se conseguissem se unir, a guerra poderia tomar um rumo decisivo. Por enquanto, porém, Aníbal sabia que o tempo jogava a seu favor. E ele não pretendia desperdiçá-lo.